Comecei a fazer dança quando criança e não parei de fazer dança. Então, morei no interior também. Quando eu voltei para Salvador, eu fiz a FUNSEB e depois soube do vestibular, tentei, passei em dança, agora o mestrado, agora como professora. Então, foi um ciclo de vida mesmo, assim. Eu nunca fiz outra coisa além de dança. Isaura chega aqui com um trabalho potencialmente técnico, com o corpo organizado corporalmente, com referência a técnicas de preparo corporal e com uma vasta experiência como, digamos, intérprete, que a gente costuma usar até equivocadamente no meu modo de ver, porque na dança não tem interpretação, mas como uma executora de dança. E quando ela chega na escola de dança da universidade, por conta até do próprio desenvolvimento do conhecimento de dança no nível superior, que é feito aqui na escola, ela vai sendo provocada a pôr em discussão o modo de fazer dela. As artes visuais me interessam muito, quanto produção de imagem, assim, para pensar a dança. No Entrada ao Preço da Razão, que foi o primeiro trabalho, não foi o primeiro solo, mas foi eu considero um primeiro trabalho assim, porque ele teve um amadurecimento maior. E eu pensava muito na imagem de um corpo que ele está preso ao sistema, mas ao mesmo tempo ele manipula o sistema. Então, o corpo e o equipamento, né? O corpo e a máquina, assim, essa relação, mas não a máquina como maquinal, mas essa máquina subjetiva, assim, essa metáfora da máquina, né, do funcionamento. Fricção, ele tinha um objetivo muito claro, que eu criei ele com um amigo que era professor de história, o Washington Drummond, e ele estava estudando guerra, e aí também tinha uns estudos sobre erotismo, e aí eu comecei a fazer a relação entre uma coisa e outra, e ele foi me apresentando algumas imagens. A partir disso eu fui criando uma estrutura de dança, pensando em dança, em como colocar esse corpo nessa tensão entre a produção do erotismo e da guerra. A guerra estetizada, né? A imagem da guerra como uma coisa bela. Tem algumas questões de imagem muito provocativas. Não só porque há uma exposição do corpo de um jeito fetichizado, digamos assim, uma provocação a esse tipo de fetiche, a esse modo de observar o corpo de fora, e às vezes não chega ao excesso, mas chega a uma preocupação mesmo, eu diria, que ela tem de organizar aquele corpo para visivelmente, como imagem, ele favorecer a quem está vendo e provocar no espectador um outro jeito de ver o corpo, que não só o corpo no seu desenho e forma, mas no modo como ele se movimenta. E no ópera, também foi uma parceria com o Washington, a gente falava muito dessa coisa do esgotamento do corpo e da linguagem, né? Quando esgota, implode. E aí a gente pensa muito na ópera, né? Algo que é muito dramático e pomposo, mas como criar um tipo de ópera de ruídos, assim, alguma coisa que extrapolasse
essa condição da linguagem de dança. Então esse corpo ele brinca um pouco com isso. E aí eu acabei caindo um pouco numa coisa que tem me interessado muito, que é a estética pop. Dois traços muito marcantes nela é o erotismo, que ela já vem trabalhando desde a época da fundação, e a beleza. Então são dois traços que eu reconheço pelo menos nos 3 solos que eu já vi da Isaura. Eu reconheço esses dois aspectos bem fortes. Isaura ela não tem medo de se expor, então desde os trabalhos na rua com o Tea Move, que é o coletivo que ela faz parte hoje, Isaura tem uma ação muito propositiva. E eu acho que isso é uma característica de alguém que se coloca no risco, né? O Tea Move eu costumo dizer que é o exercício da democracia. Porque é onde todo mundo tem que falar, todo mundo tem que se ouvir, a gente tem que decidir coisas juntos. Então, muito importante. A gente já teve projetos muito legais de viajar juntas, a gente funciona muito viajando. Em Salvador, cada uma vai para um lado, assim, e a gente tem dificuldade. Quando a gente consegue um projeto para viajar, a gente funciona muito bem, porque essa relação com as cidades, com a adaptação do corpo estrangeiro num lugar novo e como a gente cria numa relação meio imediata com o lugar, assim. Trabalho muito com a binaridade, né? Assim, poder e subversão, fricção, né? Guerra, erotismo, esses duplos, né? O limpo e o sujo, como transitar entre esses duplos.